Amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Obrigado. Amém. Meus irmãos, quero apresentar a vocês Pastor Manuel, como já esteve aqui, já falou, vindo lá de Uberlândia, representando nossos jovens lá, reconstruindo lá, né, pastor? Na luta. A esposa está aí? A esposa? Cadê? Está ali a irmã Gislene. Como nós vamos saudar eles? Amém. Também Christopher. Se coloca em pé. Olha aqui. Quem não conhece o Christopher, né? Deus abençoe. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, viu? E eu não vou apresentar nem a diretoria agora e nem o pastor que vai pregar. Daqui a pouco nós apresentamos. Mas eu quero apresentar com muita alegria no meu coração os irmãos que vieram ali de Planaltina DF, representando o pastor Nassif, que é... Tirar a máscara, varão, Comug, Congresso de Jovens. Ele me ligou e falou que ia mandar uma representação. Muito feliz de vocês terem vindo, viu? Atravessou lá do outro lado para estar com a gente. Olha, leva o nosso abraço para ele. Fala para ele que a dívida não prescreve. Ele pode avisar, quando ele convocar nós vamos para lá. Tá bom? Pode ser, pastor? Ali, ó, meu pastor embaixo tá assinado. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença, viu? É um prazer enorme. Irmãos, como nós vamos saudar os meninos juntamente com o Christopher? Eita glória, aleluia. Cadê os meninos? Cadê? Lucinei, tá pronto? Falta aquele lá? Já foi? Rapidinho eles vão se apresentar ao Senhor. Eu não esqueci o nome do negócio. Ministério Face a Face. Acertei, pastor Manuel? É isso mesmo? Que o pastor Manuel é pai de uma das líderes lá, né? É isso mesmo? Então, vem adorar o Senhor. Logo após eles adorar o Senhor, nós vamos ouvir o Christopher também adorando ao Senhor. Amém, igreja? Alguém trouxe aleluia aí? Glória a Deus chegou também? Então você vai distribuindo, porque às vezes tem algum crente que tem vergonha. Mostra para ele como que é ser assembleiano, pentecostal, até o tutano, né? Vai soltando aí as línguas estranhas, que Jesus vai te alegrando. Irmão, não vai contando com pregador, com cantor. O culto quem faz é a gente. Se você mandar glória para cima, daqui a pouco tem crente pulando, sendo batizado com o Espírito Santo, renovado, sabe? Mas se você ficar calado, não vai adiantar nada. Quem vai perder tempo é você. Eu vou prestar o meu culto a Deus, que eu ganho mais. Vamos, ministério, adora o Senhor rapidinho, que o tempo está passando. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e
que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O Logos de Deus, o princípio e o fim, Criador dos céus e da terra, aquele que haveria de vir, o descendente de Davi. O governo está sobre os seus ombros. O pleno homem, o pleno Deus,
o cordeiro e o leão. A oferta de paz, o justo juiz, o grande sumo sacerdote. O Pai o coroou, o Pai o recebeu e lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. E ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão sobre o Brasil. Aleluia. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Faz sua igreja. Amém. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Eu também estou muito feliz, meus irmãos, de estar aqui nessa noite que o Senhor preparou para a gente, para adorar. Me sinto muito honrado. No maior congresso de jovens da nossa cidade, Santo Antônio Descoberto. Eu sou privilegiado nessa noite, amém. Deus abençoe o pastor Edmilson, Deus abençoe toda a liderança, amém. Pastor presidente, muito obrigado por a oportunidade de estar aqui. Gabriel Silva, meu amigo, que vai estar pregando a palavra. A minha galera que sempre me acompanha. E a mulher mais linda em pé lá atrás, a minha esposa. Faz assim, amor, amém. Vamos louvar o nome do Senhor. A Bíblia fala sobre um fenômeno que acontecerá na terra. Oh, cante! Não é a guerra que já vemos por aí. Oh. E este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Oh, diga, apurem os ouvidos. Voltei no Conjoep 2010. Que irá surgir
surgir. Levanta tua mão lá no terceiro andar e canta isso, vai. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Se coloca de pé nessa noite. Nas redes de TV vão noticiar, nas rádios não vão parar de falar. O grande fenômeno aconteceu. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi o disco voador? Só então depois é o que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo subiu, a igreja subiu, ao encontro de Deus. Só quem vai subir, levante as suas mãos e diga, foi um fenômeno que aconteceu. Vamos comigo, cante. Se prepare, ó igreja. Pro Deus, cante isso. Se prepare, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de... Só quem vai subir, só quem vai subir, só quem vai subir. Oh, Espírito de Deus, vamos lá, vamos lá. Ei, cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão. Nas redes de TV vão noticiar, nas rádios não vão parar de falar. O grande fenômeno aconteceu. Muitos vão dizer, cante, e muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi o disco voador? É que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo subiu, a igreja sumiu. Só quem vai, só quem vai, só quem vai. Levante suas mãos lá em cima e diga, foi um fenômeno, foi um fenômeno. Vamos, diga, se prepara. Será levado pelo próprio Deus. Levante sua voz e diga, se prepare, ó igreja amada, para encontro com o Filho de Deus, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele é o fenômeno. Só quem vai subir, diga, que em breve levará. Diga, Jesus, Jesus Cristo. Ele é o fenômeno. Lá em cima, vamos. Que em breve levará sua igreja pro céu. Si menor, si menor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Só quem vai subir, levante sua voz e diga, e cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro. Santo, santo é o Senhor. E mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai. E chegando lá, o que eu quero ver? Sim, o Rei dos Reis. Eu sei que não vou mais chorar. O povo Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele está aqui. Seja cheio. Eu vou receber, tira das mãos do meu, a minha coroa, meu galardão. Esse é o barulho da noiva, esse é o barulho da noiva. Esse é o barulho da noiva que aguarda chegar, que aguarda a volta do Cordeiro. Levante suas mãos, vamos na pegada, vamos lá.
e cantar no coro celestial de santo, e cantar, e cantar no coro. Essa é a geração que anseia pelo arrebatamento. Levante suas mãos e diga: mesmo que eu sofra, mesmo que haja luz, cante, e nada vai. Aponta para cima e diz: de chegar no, chegando lá, chegando. A face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Eu sei que não vou mais. Sim, das mãos. Meu galardão, eu vou receber. Pastor, uma vez me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar, só quem é raiz canta, vai. Onde o Rei dos Reis está, o quê? A reinar. Onde o Todo-Poderoso está. Jesus ainda batiza jovem, ei, assentado em seu trono, recebendo. Bate no peito e diz que vem do coração, que vem do nosso coração. Levante suas mãos e diga isso. Vamos, santo, santo é. Tudo passar. Os portões com o santo, as duas mãos lá em cima. Isso, as duas mãos lá em cima. Diga: para sempre, para sempre, ei, para sempre. Do meu Deus, cantando o hino. Em quem quer, vamos, em adoração, em louvor. Diga: e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais. Não, e não era um sonho, não, era realidade. João viu as cidades. Vamos, levante suas mãos e diga isso, vai. E quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz. Ei, o Rei dos Reis está voltando. Se prepare para que tudo. Só quem vai subir aplaude o nome do Cordeiro.
A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Todos de pé. Aqui está o nosso preletor de hoje, o pastor Gabriel. A pessoa preparada por Deus para entregar o recado de Deus agora. Vamos fazer a oração? Mãos para cá. Mãos para cá, vamos juntos. Senhor, aqui está teu filho. Senhor, comissionado para entregar a mensagem agora. Usa o Senhor, como sempre o Senhor tem feito. Faça obra grande no nosso meio agora. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe a Bíblia? Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero externar minha gratidão a Deus por esta tão honrosa oportunidade de poder estar aqui por mais uma vez, para juntos servirmos ao Senhor. E na oportunidade de hoje, na exposição de sua bendita e poderosa palavra, eu estou extremamente feliz de poder servir aonde eu congrego. Eu gosto muito de sair para fora, é muito prazeroso atender convites de outras denominações e ser honrado por pessoas que, na maioria das vezes, nem sequer não nos conhecem. Mas ser honrado em casa não tem privilégio maior. E eu quero estender minha gratidão a Deus pela vida do nosso nobre pastor presidente, que sem sombra de dúvidas, através da mão do servo de Deus sobre a minha vida, Deus tem abençoado de forma extraordinária o ministério que Ele me confiou. Todas as oportunidades que tenho de forma significativa no nosso campo é por permissão de Deus e também do nosso pastor presidente. Então que a mão de Deus permaneça sobre a vida do nobre servo do Senhor, concedendo-lhe graça e sabedoria para conduzir este tão grande rebanho para as mansões celestiais. Eu também quero externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Edmilson, que está na liderança dos jovens do nosso campo, da sua muito digna esposa, irmã Lucineide. Eu fico muito feliz e honrado, porque eles estão me concedendo uma oportunidade que, sem sombra de dúvidas, será um divisor de águas no meu ministério. Que a mão de Deus permaneça sobre a sua vida. Eu também quero louvar a Deus pela vida do Kelvin, que é um dos componentes da liderança dos jovens. Deus abençoe a vida do Lucas, bom estar contigo. E eu também estou acompanhado da minha esposa e dos meus 3 filhos. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste quando eu cheguei aqui no púlpito. O pastor olhou para mim e disse assim: você tem 26 anos, mas está com uma carinha de 40. Aí eu logo lembrei que a gente tem 3 filhos em casa, irmão. Se tem uma coisa que envelhece, chama-se crianças. Tenha uma para você ver uma coisa, né? Deus abençoe minha esposa, meus filhos, todos os obreiros do campo, dirigentes de congregação. Eu estou desejoso de pegar a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 20. Mas vós, versículo de número 20, está escrito: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos removeis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Podem assentar, queridos. É perceptível em toda a Bíblia que o maior problema da humanidade chama-se pecado. Desde o livro do Gênesis nós temos a gravidade do pecado e a problemática do mesmo. Eu costumo dizer que se nós resolvêssemos o pecado e o problema do pecado, nós resolveríamos qualquer outro problema, porque os demais problemas são consequência do pecado. Desde o livro do Gênesis nós temos este mal que assola a humanidade.
É fato que a maior representatividade da humanidade no livro do Gênesis está representada na figura de Adão, o primeiro homem. Quando Adão, juntamente com Eva, cometem o pecado no jardim, são expulsos dele, levando toda a humanidade à queda. A nossa vida está dividida entre antes e depois do pecado. É fato que o antes do pecado, só quem conseguiu provar foi Adão. Observe que o texto bíblico que nós ora acabamos de ler fala de um revestimento. Mas também fala de um despojamento, ao mesmo tempo que a Bíblia nos incentiva a nos vestir de algo novo, ela manda-nos nos despir de algo que é velho. Afinal de contas, o que é velho aqui? Velho é a capa do pecado que está sobre a vida de todos aqueles nascidos de mulher. Em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, Paulo disse que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Observe que o capítulo de número 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a partir do versículo de número 17, o apóstolo começa a tratar na igreja, não apenas daquilo que nós chamamos de teoria teológica, mas da praticidade teológica. Paulo começa a instruir estes irmãos daquilo que, repito, chamamos de teoria teológica para a prática teológica. A teoria é muito bonita, as pessoas são atraídas por ela, mas a maioria das pessoas, quando são convidadas à prática, logo decidem abandonar a teologia. Isso é duro demais. A realidade do reino de Deus parece ser carrasca para nós. Esse evangelho que nos foi apresentado de forma graciosa não parece ser tão gracioso quando a responsabilidade paira sobre as nossas vidas. Então Paulo, no versículo de número 17, traz essa ideia da prática. Mas quando Paulo aplica a prática para a igreja, é porque ele já havia falado da teoria. É impossível colocarmos algo em prática sem antes aprendermos aquilo que devemos praticar. Então, quando Paulo instrui a igreja, e no versículo 17 ele convida a igreja à prática, ele está dando uma razão, um motivo pelo qual a igreja deve viver uma nova vida, se revestir de algo novo. É interessante, porque tudo que Paulo apresenta nos capítulos anteriores revela para nós que não há nenhum prestígio de que a vida sem Cristo e no pecado, ela é ridícula, ela é terrível. A vida sem Cristo e no pecado não tem propósito algum, muito pelo contrário, só degrine a imagem de Deus no homem, porque este é um princípio que nós devemos aprender. Eu não sou crente e não busco a santificação, porque através da santificação eu vou ser tido como um verdadeiro cristão. Não, eu busco a pureza e a santidade, porque o Deus que me chamou é puro e santo. Então na santidade que eu busco, o nome do Senhor é glorificado na minha vida.
Queridos irmãos, o catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Tudo aquilo que nós aprendemos na teoria e colocamos em prática não é para ensoberbecer, não é para elevar o nosso ego, mas é para que o eterno seja glorificado na nossa vida. É por isso que nós colocamos em prática aquilo que aprendemos. Mas observe, Paulo neste capítulo traz um antes e um depois, se entendermos bem. A velha natureza, a nova natureza, que está aqui prefigurado no velho homem e no novo homem. O fato é que nós temos um princípio importante aqui. Em primeiro lugar, nós vamos ter Paulo ensinando a respeito deste padrão antigo, representado em Adão e caracterizado pelo pecado. É por este motivo que Paulo começa neste capítulo falando de forma minuciosa a respeito do pecado, suas causas e suas consequências. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar por alguns minutos sobre a causa do pecado e também sobre as suas consequências. Mas por que falarmos de pecado se o tema é santidade? Mas não tem lógica falar de santidade se não falarmos o porquê devemos ser santos. Se não falarmos do pecado, é impossível compreender com perfeição a santidade. Observe, a partir do versículo de número 17, Paulo começa a dizer para os crentes não andarem como andam também os outros gentios. Isto implica-se em dizer andar da forma que eles andavam antes de terem um encontro com Cristo. Eles não podem levar o estilo de vida antigo, nas velhas práticas, naquilo que eles faziam antes de conhecer a Cristo. Mas parece que surge uma pergunta, e a pergunta é: como é que eles se comportavam antes de conhecer a Cristo? E Paulo começa a falar sobre algumas causas aqui. Primeiro, eles andavam na vaidade. O que é vaidade? Vaidade traz a ideia de vazio, sem propósito. Este termo também era aplicado para os ídolos daquela época. Os ídolos eram vazios e sem propósito, de maneira que todos aqueles que se curvavam diante deles também se tornavam vazios e sem propósitos. Deixa eu dar um conselho para esta mocidade que me ouve. Você está consequentemente levado para coisas que se tratam de assuntos idolátricos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você corre o grande risco de se tornar aquilo que você adora. As pessoas que se curvam diante de imagem de escultura são pessoas que, assim como estas imagens, são vazias. Elas não têm nada dentro de si mesmas. A sua vida é sem propósito, são inertes, não conseguem fazer absolutamente nada. Todos aqueles que estão na idolatria, eles têm uma vida sem sentido, eles têm uma vida sem propósito. Segundo lugar, Paulo fala sobre o coração entenebrecido, versículo de número 19, que também pode ser entendido como obscuridade ou trevas, melhor dizendo. No versículo de número 18, isto é falta de luz, isto é ausência de luz. Nós observamos no capítulo de número 5 desta mesma carta, versículo de número 8, Paulo diz: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. O pecado, ele causa vaidade. Segundo lugar, o pecado, ele causa trevas. Todos aqueles que vivem na prática do pecado estão enegrecidos a sua vida, estão na obscuridade do pecado. A única coisa que o pecado causa na vida do homem é trevas. Mas eu tenho que dizer nesta noite que o Senhor Jesus, ao qual nós servimos, Ele é a resplandecente estrela da manhã. Eu não conheço um coração obscurecido, eu não conheço um coração em trevas, que teve um encontro com aquele que não é o dono
luz, mas que é a própria luz, e ficou da mesma forma. Jesus Cristo nesta noite vai raiar no coração de muita gente. Ai, a Síria vai, corações entenebrecidos. Terceiro lugar, o pecado causa separação de Deus. O profeta Isaías, no capítulo de número 59, versículo de número 2 do seu livro, ele disse: as vossas iniquidades fazem divisões entre vós e o vosso Deus. Observe, o pecado, ele nos separa de Deus, mas como o tema do nosso congresso é santidade, como o pecado nos separa de Deus, a santidade de Deus nos separa do pecado. Ora, se aqueles que cometem pecado estão distantes de Deus, aquele que vive uma vida santa está perto do Eterno, porque a santidade nos une ao Criador. Quarto lugar, no versículo de número 18 ainda, Paulo diz que havia neles, na velha vida, uma dureza no coração. A palavra dureza no grego é poroses, que significa endurecimento, calejamento, significa petrificar. No sentido da visão, significa cegueira. É por isso que você vai ler o Antigo Testamento e o Senhor vai falar: eu vou tirar o coração de pedra dentro do peito de vocês, e vou colocar um coração de carne, que vocês temam ao Senhor. Queridos, eu fico observando o cenário evangélico do século 21, e muitas igrejas, no coração de muitos crentes falta temor. E quando nós perguntamos por que falta temor, é porque os corações estão petrificados. Mas nem que seja através de uma britadeira chamada Bíblia, nesta noite Jesus arrebenta seu coração, Jesus quebra esta petrificação, mas você não fica na dureza. Corações duros, o pecado causa dureza no coração. Quinto lugar, Paulo diz: insensíveis, isto é, o pecado ele causa insensibilidade. Isto implica assim dizer que já não existe mais um senso de dor. Irmãos, talvez este seja o ponto mais depravante do pecado. Quando, pregador? Quando nós não sentimos mais a dor do pecado. Deixa eu refrescar sua memória. Você lembra quando você cometia pecados que você julgava ser pecados bestinhas, que não era nada demais, só que isto te causava um desconforto, isto te causava um incômodo? Enquanto Jesus não liberasse perdão sobre a sua vida, você ficava preocupado. Você ia para a igreja e dizia assim: meu Deus, eu estou com medo de perder a salvação. Aí, se não bastasse isso, surgiu no meio da igreja alguns teólogos dizendo: olha, não importa o tipo de pecado que você cometa, se você é um eleito, se você é predestinado, você não perde o céu. Cuidado, porque se você permanecer no pecado, o teu destino será o inferno, porque para o céu só vai aqueles que foram redimidos no sangue do Cordeiro. Mas as pessoas não choram mais pelos seus pecados. No Antigo Testamento, o Senhor levantou profetas para dizer para o povo, como Joel: lamentem, chorem pelos seus pecados. As pessoas estão chorando pelas possíveis guerras que podem acontecer. As pessoas estão chorando pelo rumo que está tomando os governos mundiais. As pessoas estão chorando por causa da economia. As pessoas estão chorando por falta de dinheiro, por falta de equilíbrio emocional. As pessoas estão chorando por tudo, mas não choram pelo pecado. As pessoas não sentem mais temor, é porque são insensíveis, é porque estão tão cauterizados pelo pecado, que o pecado já não causa mais desconforto. Tem gente que diz: eu vivo para pecar e peco para viver. Negativo. Se você vive para pecar, você peca para morrer. Escute isso.
insensibilidade não causa mais desconforto, olha, se o pecado que você pratica não te causa desconforto, você tem que voltar para Jesus hoje. Sexto lugar, versículo de número 19 ainda, Paulo diz: dissoluções, entregues à dissolução. A palavra dissolução significa licenciosidade, em outras palavras, sensualidade. Paulo estava dizendo: o pecado causa licenciosidade, o pecado causa sensualidade. Vai falar num congresso de jovens sobre isso? É claro que eu vou. Tem um pastor no Brasil que ele diz algo que me chama muita atenção. Tem umas irmãs na igreja que é uma mistura de mulher de Potifar, Dalila e Jezabel. É um espírito sensual, é uma alma sensual. Tem irmãs na igreja que vêm para o culto para chamar a atenção de homens. Tem irmão na igreja, olha irmão, eu não sou contra você ir para a academia, cuidar do seu corpo, porque cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, é bíblico. Mas não vem para a igreja querer dar uma de Sansão, querer conquistar as mulheres pela força do teu braço e pelo teu bíceps avantajado. Não venha para a igreja querer dar uma de Davi, que pelo poder que você tem, você pode pegar a mulher dos outros. O sangue de Jesus te repreenda nesta noite. Há dissoluções dentro da igreja. E o pior de tudo, irmãos, é que aquele que vive de forma dissoluta, ele não está preocupado com consequências. Ele não está preocupado com os danos. Você lembra de Acã? Eu preguei essa mensagem há um mês atrás na nossa série. Quase que eu repito ela aqui hoje à noite, mas eu pedi graça para Deus me dar outro sermão. E graças a Deus que eu vou para o culto de ensino. E aí eu escutei o pastor presidente pregando nesse texto. E eu disse: eu vou pregar esse texto, porque se o pastor fala, a gente tem que falar a mesma língua. E se a língua é bíblica, melhor ainda. Acã, Josué capítulo de número 7. Decidiu tomar dos despojos do Senhor uma capa, algumas peças de prata, e escondeu. E Deus trancou o céu sobre o arraial, por conta de um pecado escondido, de um pecado não confessado. Por causa de Acã, homens foram para a batalha e morreram. Por causa de Acã, Josué rasgou as suas vestes e chorou e lamentou diante de Deus. Por causa de Acã, Deus ameaçou a tirar a sua presença do meio do seu povo. Ora, queridos irmãos, se não é isso que estamos vivendo nos dias atuais, são tantos pecados escondidos, são tantas pessoas vivendo a síndrome de Acã, que estão guardando. Não é porque a capa me chamou a atenção, é porque o Senhor não vai levar em consideração. Eu vou colocar aqui debaixo do tapete. Cuidado, que é muito lixo debaixo do tapete. Uma hora o tapete sobe, uma hora a carniça vem à tona, e o juízo de Deus virá sobre você. Mas a pergunta é: Acã, quantas pessoas você está disposto a prejudicar para manter a sua prática pecaminosa? Quantas? Quantas pessoas você quer prejudicar? Quantas famílias você quer destruir? Quantos maridos você quer tirar de dentro de casa? Quantos filhos você quer deixar sem pai ou sem mãe? Quantos ministérios você quer barrar?
O interessante é que tem gente morrendo, Josué chorando, Deus ameaçando tirar a presença, e Acã está calado. Só que deixa eu dizer uma coisa, Deus foi afunilando, Deus foi fechando o cerco, e diz para Josué: começa a fazer uma perícia, faz um pente fino na nação. Ele começou a chamar as tribos, depois ele começou a chamar as famílias, depois ele começou a chamar as casas, depois ele começou a chamar os homens de cada casa. E qual era o teste, pastor? O camarada chegava diante de Josué e Josué dizia: dai glória a Deus. E o camarada dava glória a Deus. Aí eu entendi uma coisa: quando Acã chega, que Josué diz dá glória a Deus, Acã não consegue dar glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quem está no pecado não dá glória a Deus. Quem está em pecado não tem uma vida que agrade o céu. Quem está em pecado, sei, Maia, Síria, Baio. Nesta noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: vou passar o pente fino, eu vou começar do púlpito à porta, mas não vai ficar pecado encoberto que prejudique o avanço da igreja. Dissolutos. Aí Paulo diz: para com avidez cometerem toda a impureza. A palavra avidez significa cometer pecado de forma excessiva, para satisfazer desejos pervertidos. Oitavo lugar, Paulo diz impureza no versículo 19. Impureza é a palavra grega para imoralidade sexual. Não é apenas para um tipo de pecado, porque na igreja a gente bate muito no adultério, não é? Talvez porque seja um dos pecados mais praticados. Isso me dá angústia no coração dizer, dentro das igrejas. Só que imoralidade e impureza significa fornicação, sexo antes do casamento. Já tem igreja por aí que os pastores, os líderes de jovens dizem assim: tem que provar mesmo para ver se é bom, olha, é melhor provar, fazer sexo antes do casamento do que fazer depois para divorciar. Irmão, permita dizer, e eu não estou nem aí, eu vou falar sem nenhuma salva. Tem jovem namorando, aí diz: não, a gente não está praticando sexo antes do casamento, mas pratica preliminares sexuais. Mãos bobas nos seios da moça. Irmão, tem pai que deixa o camarada: olha, eu sou pai de uma filha, minha filha tem 2 anos de idade, graças a Deus. Jesus, eu creio que ele vai voltar antes dela ficar de maior. Mas tem pai que deixa o camarada dormir. Olha, é um lobo, irmãos. Não deixe, irmão, o namorado dormir na casa da namorada. Não deixe. Porque tu vai dormir que tu está cansado de trabalhar. Esse camarada que foi para tua casa afilar tua boia está com energia pura para devorar tua filha durante a noite. Mas você vai que apreender esta imoralidade. Não deixe. Quer dormir com minha filha? Casa com ela e vai comprar uma casa e morar lá. Dentro da minha casa não. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho, testemunho. O pastor disse assim: eu fui procurado por uma jovem da igreja, pela mãe e pela jovem. E a jovem foi fazer o exame de gravidez, o teste, e deu positivo. Só que ela foi no ginecologista e a jovem era virgem. O pai dormiu.
A mãe dormiu, mas o lobo ficou acordado no sofá. Não vacile com sua filha. Não demore para os seus filhos, seja homem. Deus confiou a você a paternidade, então assuma com responsabilidade. Coloca limite. Enquanto comer do seu feijão é debaixo da sua regra. Não dá um passo além do que você determinar. Vamos começar a colocar limite. Fornicação, adultério, incesto, zoofilia, homossexualidade. Eu vou falar algo aqui. Eu sei o que eu estou falando, viu? Tudo isso aqui, ó, tem dentro da igreja. Não, pastor, aqui não tem de jeito nenhum. Tem sim. Tem sim. Só que ainda está numa proporção pequena, é por isso que é difícil descobrir. Mas que tem. Só que um ponto que está bem notório nas igrejas, e já está, por isso que eu vou dar ênfase, porque já está me assustando, é a homossexualidade. Tem uns jovens na igreja que não gostam das meninas, gosta dos meninos. Que cachorrada é essa, rapaz? Deus te fez, foi macho. Ó, irmão. Deus do céu. Eu pregando por aí, eu fui numa igreja, e aí um jovem me filma e tira foto e posta história, e eu gostando, que ele tinha meio mundo de seguidores. O povo vai me seguir tudo, vai ser uma maravilha para mim. E aí eu cheguei em casa e disse para Jaqueline, aí ela disse, peraí. Aí foi lá no Instagram, aí no Instagram encontrou um link do TikTok. Aí eu disse, não, aquele irmão é crente, Jaqueline. Pensa no menino de Deus, estava fazendo foto para mim, um monte de coisa. Crente, ele, não sei se ele é não. Eu disse, por quê? Fazendo dancinha de baitola no TikTok. E nos cultos, detalhe, a mensagem não causa desconforto. Sabe por quê? Porque tem igreja por aí dizendo assim, não, fica tranquilo, você não vai para o céu por conta da sua sexualidade. Você sabia que Deus não tem sexo? Deus não tem sexo porque não existe meio termo. Não. Deus não tem sexo porque Ele é Senhor. Nós temos sexos porque Ele fez-nos criatura para a forma de que Deus não precisa ser reprodutivo. Deus não vai reproduzir outro Deus. Mas você tem um aparelho reprodutivo. Você é macho, você é fêmea. Não altere o que Deus criou. Se você tem dificuldades nessas áreas, ao invés de ocultar o teu pecado, procura teu pastor. A gente tem um pastor na igreja, e o pastor está aqui para isso, para te atender, para te ouvir, para te aconselhar, para orar por você, para te ajudar a vencer o pecado. Mas não se dê por vencido nesta área. O diabo está querendo envergonhar os nossos homens, o diabo está querendo envergonhar as nossas mulheres, mas aqui não, Satanás, porque o sangue de Jesus já passou nesta igreja e o pecado não prevalece aonde tem sangue.
assim que eles andavam. Essas eram as características do velho homem. Só que o versículo de número 20, ele é contundente. Paulo diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Observe, o clímax de Paulo é mostrar que este não é o modelo ou o padrão que Cristo tem nos ensinado. O padrão do novo homem é em Cristo e é caracterizado pela santidade. O padrão do velho homem é caracterizado pelo pecado. O padrão do novo homem em Cristo é caracterizado pela santidade. Então nós temos aqui um velho homem, uma velha vida e um velho padrão. Segundo, nós temos aqui um novo homem, uma nova vida e um novo padrão. E é interessante, porque Paulo não diz assim: aprendestes de Cristo. Ele diz: aprendestes a Cristo. Aprender a Cristo significa apropriar-se de tudo que Ele é. Significa ter comunhão com Cristo. Significa haver nascido de novo. Significa se despir do velho para se vestir do novo. Trata-se de uma experiência pessoal e contundente com a segunda pessoa da Trindade. Cristo, e esse é o tema do meu sermão, Cristo, o padrão de santidade para a igreja. Não é um padrão, como se existisse outros, não, é o padrão, porque igual ele não existe ninguém. Aprender a Cristo significa observar suas atitudes, a sua maneira de se comportar, a sua vida santa. Então, se o padrão de Cristo é um padrão de santidade, o que nós aprendemos o que o pecado causa, mas agora nós devemos entender o que a santidade causa. Porque se o pecado tem uma causa, a santidade também tem. Se o pecado faz algo, a santidade também faz. Então observe, sendo Cristo o padrão de santidade, a pergunta que todo crente deveria fazer é a seguinte: será que Jesus fez ou faz o que eu estou fazendo? Vou repetir para você gravar. Todo crente deveria se perguntar: será que Jesus fez ou faz, porque Ele está vivo, o que eu estou fazendo? E sabe o que vai acontecer? Você vai lidar de frente com a parede, porque muita coisa que fazemos Jesus não faria, Jesus não fez, Jesus não faz e Jesus nunca fará. Aí Paulo começa uma exposição a respeito do que nos padroniza a Cristo. Ele vai apresentar algumas coisas a partir do versículo de número 25, que soam aqui como mandamentos, acompanhado da expressão não. Lembra do livro do Êxodo, quando o Senhor deu o decálogo a Moisés? A expressão não, ela tomava a iniciativa para um mandamento dado. É exatamente a mesma coisa que Paulo vai fazer aqui. Por quê? Porque mandamento não é opção. Você não, eu acho que eu vou. Mandamento é ordem dada, e ordem dada é ordem cumprida.
Observe, no versículo de número 25, ele vai dizer assim: pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros de um só corpo. A pergunta é: por que eu devo deixar a mentira? Cristo é o padrão. Então, por que eu devo deixar a mentira? Porque Cristo não mentiu. Porque você não pode mentir? Não é porque eu estou dizendo que você não pode. Não é porque o pastor diz que você não pode. Não é porque a igreja diz que você não pode. Você não pode mentir porque o Cristo que você serve não mentiu. Você não pode mentir porque o pai da mentira não é Cristo, é o diabo. Jesus é a verdade e ele não há mentira. Não há mentira nele. Então não pode haver mentira em nós. Versículo de número 26, Paulo diz: irai-vos e não pequeis. O nosso pastor nos ensinou sobre isso aqui. Como é que o crente deve se irar? O crente deve se irar contra o pecado. O crente deve se irar contra aquilo que é contrário à vontade de Deus. Foi o que o nosso pastor ensinou. Então observe, eu quero salientar mais uma coisa aqui. Então, por que eu não posso irar? Ou melhor, perdão, porque eu posso irar, mas não posso pecar. Esse é o detalhe. Porque Paulo está dizendo assim: irai-vos. Então eu posso irar, eu só não posso pecar. Então por que eu posso irar, mas não posso pecar? Porque Jesus irou. Lembra quando ele chegou no templo e açoitou de chicote os cambistas que estavam comercializando e marginalizando o templo? Jesus irou, mas não pecou. E nós aprendemos que aquele ato de Cristo não foi uma ira sem pé e sem cabeça, foi o extremo zelo que ele tinha às coisas de Deus. Então você pode irar, mas você não pode pecar. Pastor, quando é que o pecado se consome? Quando é que a ira se consome em pecado, se materializa em pecado? É quando eu olho para o meu irmão, fico irado com ele. E aí Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dizendo: não deixa virar o dia com este problema em aberto. Se você se irou contra alguém, volta lá para pedir perdão. Foi assim que Jesus ensinou ou não? Se tiver algo contra o teu irmão e vieres deixar a tua oferta, deixa a oferta aqui, mas volta lá, pede perdão para ele, se reconcilia com ele. E eu aprendi uma coisa interessante, irmão. O que? Antes de Jesus receber a oferta, ele recebe o ofertante. Antes de Jesus receber o seu glória, ele recebe a sua vida. Antes de Jesus receber seu aplauso, ele recebe o seu comportamento. Ele está olhando para você, para a sua vida, para as suas obras. Eu posso irar, mas não posso pecar, porque Jesus irou e não pecou. Terceiro, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Porque Paulo diz para a igreja não dar lugar ao diabo? Porque o causador de todos os problemas, dissensões, divisões, dissoluções, heresias, tudo quanto é de ruim dentro da igreja, briga, divisão de igreja, não é Deus que faz, é o diabo. Sabe, tem pastor por aí que vem para o ministério, aí daqui a pouco se acha o bambambam, porque o presidente colocou ele numa congregação, o povo ama ele, ele diz assim: agora eu já posso rachar a igreja. Está repreendido no nome de Jesus. Aqui não tem espaço para você. No reino de Deus não cabe divisão, no reino de Deus cabe unidade. Unidade. Se quer somar, vem. Se quer dividir, fica lá onde você está. Tem gente com um coração maligno. Não deis lugar ao diabo. Por que eu não posso dar lugar ao diabo? Não. Porque Jesus não deu lugar ao diabo. Mateus capítulo 4. O velho homem lá no Éden deu lugar ao diabo. Adão,
Eva, foi conversar com a serpente, o diabo ludibriou, distorceu a palavra, derrubou ele e toda a humanidade junto. Agora Jesus, observe o detalhe, Adão foi tentado no Éden e cedeu à tentação. Jesus está lá no deserto com fome, jejuando, mas a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que conduziu ele para tal. Mas Jesus está lá, de repente o diabo se apresenta com suas propostas. Como foi, pastor, que Jesus evitou dar lugar ao diabo? Jesus evitou dar lugar ao diabo simplesmente pelo poder da palavra. O que faz o jovem vencer o diabo é a palavra. O que faz o jovem vencer o poder do maligno é o poder da palavra, porque não existe outra ferramenta, não existe outro instrumento de ataque contra o inferno que não seja a palavra de Deus, que não seja a Bíblia Sagrada. Quarto, Paulo diz: não furteis, antes trabalhe. Versículo 28, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Observe, porque eu não posso roubar? Porque Jesus não foi ladrão. Jesus nunca roubou ninguém, Jesus trabalhou. Isaías capítulo de número 53, verso de número 11, o profeta diz: homem de dores, provado nos trabalhos. Certamente Jesus trabalhou com José na carpintaria de Nazaré. Certamente até os 30 anos de idade, antes de assumir o seu ministério público, Jesus fazia uma coisa para dar de conta dos compromissos dentro da sua casa. Jesus trabalhou. Agora, segundo lugar, Jesus repartiu aquilo que ele tinha com quem tinha necessidade. Você lembra dos pães e dos peixes? Ele repartiu pão e peixe com uma multidão sedenta e faminta. Agora nós vivemos em dias que os crentes dizem assim: eu não posso ser chamado de ladrão, porque eu sou um trabalhador. Pego o taguatu, 4 horas da manhã, vou trabalhar, volto, vou para a empresa e faço isso, faço aquilo, é uma correria tremenda. Eu trabalho, do suor do meu rosto eu vivo, ok. Você só cumpriu a primeira parte. Qual é a segunda? Distribuir com quem tem necessidade. Se você tem dificuldade de dividir com quem não tem, você é ladrão. Qual era o padrão da igreja primitiva? Unidade. Unidade no perdão. Segundo, unidade na oração. Terceiro, unidade no pão. Acaba com esse negócio de que o teu arroz é só teu, teu arroz é meu arroz é teu. Teu pão é meu pão é teu. Nós vivemos em unidade no perdão. Eu perdoo você. Se você cometeu um pecado contra mim, você também deve me perdoar. Mas se você tiver necessidade, eu tenho por obrigação suprir a tua necessidade com a condição que Deus me deu. Eu faço porque Cristo fez e Ele é o padrão. Quinto, Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe no grego significa podre. Tem gente que, eu não achei outra palavra para falar, então eu vou falar essa vez. Tem gente que a boca mais parece uma fossa, um esgoto, só sai o que não presta. Tem gente que sabe 1001 tipos de palavrão. Você fala assim, cita um versículo, Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deu um trupicão. Palavra torpe. Por que eu não posso falar a palavra torpe, pastor?
Porque o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, escreveu na sua primeira carta, capítulo de número 2, versículo de número 22, e ele disse: na sua boca não se achou engano. Porque eu tenho que ter uma boca santa, porque a boca de Cristo foi uma boca santa. No versículo de número 3, o capítulo de número 5, Paulo diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós. Ora, aquilo que não deveria ser nem sequer falado entre nós, virou prática da vida de alguns crentes. Lembra que Jesus disse assim: da boca sai o que está cheio? Porque o coração nos induz à prática. Só está cheio aqui aquilo que eu pratico muito. Sepulcros caiados. Jesus não falou coisa torpe. Sexto lugar. Eu vou terminar agora, tá? Porque o silêncio já pairou, então está na hora de acabar. Versículo de número 30. Eu vou parar no mesmo ponto que o pastor presidente parou na sexta, que o Lucas cantou agora há pouco. É aqui mesmo, vai ser na mesma linhagem, na mesma pegada. Não vou mudar a mensagem. E aqui vai uma dica para os irmãos que convidam pregador. Você convida um pregador, ele não honrou o tema que vocês escolheram, não chama mais não. Porque quando alguém diz assim, santidade ainda é possível, é porque é uma necessidade de falar de santidade. Então não venham aqui falar: você esse ano vai conquistar. Não, esse ano você precisa ser mais santo do que o ano passado. Não, aí continue, porque a vitória vem. A vitória chama-se santidade, vista-se dela. Essa é a vitória que Deus tem para você nessa noite. Não entristeçais o Espírito. Primeiro eu aprendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o terceiro membro da Santíssima Trindade. A atribuição do termo entristecer é porque ele tem sentimentos. Ele é uma pessoa. Então, por que eu não posso entristecer o Espírito Santo? Porque Jesus, que é o nosso padrão de santidade, não entristeceu o Espírito. Em João capítulo de número 3, ele foi ser batizado, melhor, em Mateus capítulo de número 3, ele foi ser batizado por João no Jordão. Quando João desceu Cristo, as águas batismais, que ele subiu da imersão, a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele. Foi ouvido uma voz do céu, era Deus dizendo: este aí é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus não entristeceu o Espírito, pelo contrário, ele foi cheio do Espírito Santo. Lembra quando ele assumiu a cadeira na sinagoga? Alguém ficou louco e disse: ele está assumindo o lugar do ministro, ou melhor, do Messias. E aí Jesus abriu o texto bíblico e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos e para anunciar o Evangelho aos pobres. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que Jesus, após ter dado mandamentos pelo Espírito, ele foi elevado aos céus. Jesus teve uma vida cheia do Espírito. Eu não posso entristecer o Espírito. Pastor, como é que alguém entristece o Espírito? Paulo diz no capítulo de número 5: não vos embriagueis no vinho em que há contenda. Tem igreja por aí que está abrindo gospel dentro delas. Tem igreja por aí que diz: não, uma cervejinha sem álcool pode, um vinhozinho de forma moderada pode, uma lapadinha de uísque pode. Daqui a pouco tem crente até tomando bique, e antes de vir para a igreja passando no boteco. Aqui não pode. Jesus não se embriagou, Jesus não encheu a cara de cachaça, Jesus foi cheio do Espírito. Jesus foi cheio do Espírito. Para encerrar, eu tenho que ser cheio do Espírito.
Agora detalhe, o Espírito, ele é, ó, só o púlpito respondeu, o Espírito, ele é santo. Você nunca se perguntou por que Espírito Santo? Espírito fala da sua essência. João capítulo 3, Jesus disse: o vento sopra onde quer. Ele estava falando do Espírito, de sua soberania, sua ação soberana sobre a igreja, no ato do novo nascimento ou da regeneração. Então o Espírito fala da sua essência. Ele é o sopro, ele é o roach, ele é o pneuma, ele é o paracleto divino. Só que ele é santo. Por que santo? Porque esta é a obra que ele executa na igreja. Qual é a obra do Espírito na igreja? Santificá-la. Então, quando eu bato no peito e digo assim: eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho que dizer: eu tenho uma vida santa. Porque se o Espírito que em mim habita é santo, eu devo também me comportar de forma santa. A santificação, ela é progressiva. A santificação é um ato contínuo. No grego traz essa ideia de continuidade. A santificação só será consumada quando a igreja subir. Mas Paulo continua dizendo: porque eu não posso entristecer o Espírito. Aí ele diz: porque no Espírito vocês foram selados para o dia da redenção. Naquela cultura antiga, selo também traz a ideia de anel ou de aliança. O noivo, quando se comprometia com a noiva, ele colocava um anel no dedo dela e ia embora para casa, não dormia na casa da noiva não. Sabe o que o anel significava? Eu estou indo, mas eu vou voltar para te levar. Para onde eu estiver, você esteja também. Isso te lembra alguma coisa? O Espírito Santo é a aliança. O Espírito Santo é a marca. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é a garantia de que o noivo vai voltar para buscar a noiva, para levá-la para ele. Prova isso aí, pastor. Capítulo de número 5, versículo de número 25, Paulo diz: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível, pura, perfeita, uma noiva preparada para se casar. Quantos nesta noite estão preparados? Quantos nesta noite já foram purificados? Quantos nesta noite já estão aliançados? Eu vou concluir dando um conselho. Jovem, olhe para mim. Se você ainda não tem uma aliança com o Espírito Santo, não namora com ninguém. Não põe aliança de compromisso no dedo de ninguém. Sabe o que vai garantir que o seu namoro é santo? Se primeiro você tiver aliança com aquele que é santo. Sabe o que vai te garantir um noivado santo, sem queda no meio do caminho? Se você primeiro tiver uma aliança com aquele que é santo. Sabe o que vai te garantir um casamento santo? Se você estiver aliançado com aquele que é santo. O Espírito Santo se encarregará de santificar o seu namoro. O Espírito Santo se encarregará de santificar o seu noivado. O Espírito Santo se encarregará de santificar o seu casamento, até o dia que se cumpra aquilo que João viu em Apocalipse capítulo de número 21, verso de número 2. Ele disse: eu, João, vi a santa cidade. O Espírito é santo.
Cristo é santo, o Pai é santo, a igreja é santa, e a cidade para onde ela vai é santa também. É por isso que a Bíblia diz que no céu não entra fornicador, que no céu não entra prostituto, que no céu não entra adúltero, que no céu não entra homossexual. É porque o céu é santo e é para crente santo. Fique de pé comigo nesta noite no nome de Jesus. Eu, João, vi a cidade santa, a cidade nova. É a nova Jerusalém, como disse o nosso pastor. E a cidade é santa, só entra lá santo, mas a cidade também é nova, porque velha criatura não entra lá. Para entrar lá tem que ter nascido de novo. Oh Deus, a cidade é santa, ela é nova. Então só vai entrar lá quem é santo e quem tem vida nova, quem se despiu do velho padrão e se padronizou a Cristo. Uma vida santa, uma vida santa, uma vida santa. Mas vamos responder a pergunta do nosso congresso: santidade ainda é possível? É uma pergunta, e a resposta a este sermão é sim. É possível ser santo se nós olharmos para Jesus. É possível ser santo se Cristo for o nosso padrão. É possível ser santo se Jesus for o modelo, for o exemplo. É possível sim, crente. É possível, jovem. É possível, irmão e irmã. Tu és bem-vinda aqui em nossos corações. Cante com a alma. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, fascinado Meu Deus. estou. Feche os seus olhos e ore. Sopra Deus, em nós, tenha misericórdia, Senhor, Espírito das nossas vidas, Senhor. te queremos. Perdoe os nossos pecados, Jesus. Deus. Santifique a nossa vida, Senhor. Sopra em nós, Purifique os nossos corações, ó Deus. Espírito Senhor, tem jovens aqui nesta noite queremos. que ainda não são batizados no Espírito Santo. É por isso que estão vivendo uma fragilidade. Mas eu te peço nesta noite, renova com teu Espírito, batiza com teu Espírito, revista essa mocidade de poder, revista esse jovem de autoridade. Senhor, no nome de Jesus, derrame a sua virtude sobre nós nesta noite, porque o Senhor é Deus Santo que santifica a sua igreja. Fascinado estou, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Deseja reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tem alguém entre nós que deseja vir aqui à frente, aceitar Jesus, eu te convido, venha. O Senhor te chama a ter uma vida santa. Se tem algum jovem afastado da igreja por algum motivo,
entrou aqui nesta noite, eu quero te convidar, volte para Jesus. Volte para Jesus. O velho homem não tem nada para te oferecer, mas se você se padronizar a Cristo, Ele transforma o seu caráter, Ele muda a sua vida. Tem alguém nesta noite que deseja reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador? Não tem ninguém? Olhe para mim. Eu sei que nós estamos numa atmosfera, mas essa atmosfera não me impede de falar o que eu vou falar. E você já sabe o que eu vou falar. Eu vou estar ali na porta da igreja, e os irmãos passem lá para nos abençoar com um pão de mel. Aleluia. Se você não desse um glória a Deus, eu ia ficar triste. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. E que se abra o céu, cante, o teu reino vem. Levante suas mãos lá em cima, isso. Lá em cima, diga, o que se abra o céu. Maranata, hora vem. Oh, no nosso Deus. Que se abra o céu, o que se abra o céu. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. O que se abra o céu. Isso, o teu reino vem. A nossa fé está o quê? No nosso. Só quem quer ver os céus abertos, diga isso, vai. O que os céus fechados se abram. O teu. A nossa fé e esperança estão em Deus, o grande Deus. O que os céus fechados se abram. O teu reino vem, amor. A mão lá em cima no segundo andar. Só quem prova isso, vai. A morte venceste. Diga, a tua vazia. O céu te dá. Pois ressuscitaste e viver. És invencível e és invencível. Hoje e pra sempre. Aponta pra cima e diga, pois teu é o reino. Acima de todo nome está. Irmãos, olha, presta atenção, olhem para mim. Deus falou profundamente nesta noite. Alguém aí sentiu no coração de refazer a sua aliança com Cristo hoje? Quem dentre os jovens que nesta noite sentiu a necessidade de refazer a sua aliança, venha para cá. Venha. Cadê o primeiro jovem que sentiu nesta noite de melhorar a sua aliança com Cristo? Você tem coragem de vir? Ninguém? Aí na tenda, porventura tem alguém? Pense faz uma retrospectiva na sua vida e pense assim: se você sempre conservou uma vida boa diante de Deus, dá para confirmar isso? Se não dá, meu irmão, venha para cá, venha refazer a sua aliança agora. Jesus te ama, Ele quer te abraçar. Levante as mãos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir.
Cante. Aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aumenta o tom da tua voz e diga isso. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. E a terra clama. E o com Joeb canta. E o com Joeb mais uma vez. Mais uma vez. Queremos ver o que? O céu. Sim, Jesus. Levanta a tua mão e fala. Que seja hoje. Diz. Que seja hoje. Seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje. Que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje. Que seja agora. Vem derramar. Sim, Jesus. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Diga. Os planos de Deus ninguém impede. Você pode dar um grito, diga. Pode o vento soprar a terra, mas os planos de Deus ninguém impede. Se tem alguém para Jesus, se encaminha até o altar. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te quer. Levante as mãos e diga. Pois eu estou com, filho, eu estou contigo. Eu estou contigo, filho, eu estou. Vem, Daniel, vamos. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando. Ei, mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Está dando uma ordem. Sou eu dono daqui. Sou eu dono do mar. Sou eu. Diga, sou eu. Sou maior. E se eu cair, diga, a tua mão. E se eu e se eu desistir, a tua mão me levantará. E se eu chorar, cante toda lágrima, você então vem. Faz meu coração. Me chama, Jesus. Me chama pra perto. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto. Aleluia! Santo é o Senhor. Assim como você está, rapidinho, eu quero agradecer a presença nessa noite. Heróis da Fé, Ministério Aprisco de Jesus, ainda está por aí? Cadê? Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado pela presença. A Igreja Metodista, os irmãos da Igreja Metodista ainda está aí? Que Deus abençoe. A Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, ainda está por aí?
Tá saindo ali. Deus abençoe. Ganhador dessa Bíblia, número 93. Se for embora, fica sem. 1, 2. Cadê? Eita, meu Deus do céu. Olha. Quase perde a bênção. Deus abençoe. Christopher. Deus abençoe. Pastor presidente. Planaltina. Deus abençoe vocês. Leva o nosso abraço, tá? Obrigado pela presença. Fala pro Mateus lá que ele coloca lá no prego lá que a gente paga. Amém? Deus abençoe. MRA, Deus abençoe. Faltou algum, pastor? O senhor lembra do resto, né? Pastor Gabriel. Irmãos, do Gabriel lá, passa lá, deixa uma ofertinha e ganha um pão de mel. Pão de mel, R$50 a oferta só. O pão de mel é de graça. Só tem que deixar a oferta. Calendário pronto, à disposição dos irmãos. Onde está, pastor Luciano? Aqui na saída os irmãos podem passar. E na porta também tem o calendário para você pegar. Não deixe de levar o calendário para a sua casa. Pastor Herbênio. Pastor Herbênio, amanhã tem um mutirão. Pega o microfone. Mutirão amanhã. Amém. Paz do Senhor, irmão.